qual o benefício, qual o resultado que você já conseguiu aplicando uma IA generativa nesse seu mundo aí de agrícolas e ambientais? A IA generativa, né, ela tem esse boom nos últimos meses, né, de uso, aplicações em vários setores, várias questões. Na questão agrícola não é diferente, a gente vê uma aplicação muito clara disso em algumas questões relacionadas à recomendação de fertilizantes, por exemplo. A pessoa ali está trabalhando no dia a dia da lavoura, precisa saber, por exemplo, qual que é a melhor recomendação para adubo para essa época do ano, sabe? De acordo com a cultura agrícola que eu estou utilizando. Então você tem recomendações vindas dessa base de conhecimento que a IA generativa proporcionou que a gente explore numa velocidade muito maior, com conteúdo que fique de muito mais fácil tomada de decisão, né? Ou seja, a gente fala no dia a dia, né? Tá muito mais digerido, né? Para a pessoa ali utilizar. Então isso chega a vários níveis aí de facilidade de uso. Então você tem aplicações de IA generativas muito voltadas para essa comunicação ser humano, e aí, independente do nível de escolaridade do ser humano, nível de entendimento dele, ele consegue hoje em dia já trabalhar com alguns modelos, né? Com algumas soluções nas quais ele interage e traz já uma recomendação de adubação adequada para ele. Já traz ali para ele também uma recomendação que, por exemplo, olha, não plante nessa época do ano, porque nessa época do ano, geralmente, você não tem a quantidade de chuva adequada, você não está utilizando, por exemplo, né, sistemas de irrigação para poder compensar a chuva. Então você tem todas essas dicas que antigamente, pelo menos cidade interior, tinha uma folhinha mariana que a gente falava, né, que dizia, ó, na tal data do ano você vai lá e planta, que você vai colher em tal data do ano. Então tem IA generativos sendo utilizados para, por exemplo, levar esse tipo de informação de forma muito mais simples, muito mais fácil, sem precisar de ter aquela folhinha lá na parede, né? O pessoal de interior conhece muito isso. Quando eu penso assim, né, no meio ambiente, voltando para o clima, eu sou da área de computação, e é um problema muito grande conseguir fazer a previsão do tempo. E eu imagino que para a área agrícola, a previsão do tempo talvez seja um dos fatos mais importantes, né, que você mesmo mencionou, chuva, né, a temperatura, o solo e tudo mais. Então, assim, eu vejo quão poderoso pode ser uma ferramenta com IA generativa ou IA de outra especialidade também para o mundo agrícola. E aí eu queria, né, voltar mais um pouco, eu já te perguntei sobre performance, né, o desempenho. Quando você coloca talvez seja difícil de mensurar qual é o benefício utilizando uma IA generativa ou uma IA qualquer no mundo agrícola, né? Depois que eu comecei a usar essa ferramenta de IA generativa, minha produção aumentou em 25%. Não sei se existe uma forma de mensurar isso na sua realidade, mas se tiver, você poderia nos dar um pouco mais de informações sobre isso? Isso depende, você já colocou um pouco da resposta, e é uma resposta assim que todo engenheiro, né, tem a gente brinca, né, que é a resposta de carteirinha, né? Isso depende de várias questões, enfim. O importante quando a gente está falando, né, de uso de inteligência artificial para resolver problemas, é entender que cada vez mais essas inteligências artificiais precisam resolver problemas muito estratégicos e muito pontuais, principalmente no agro. Então, assim, valores muito próximos, fala assim, 25% disso, isso pode variar. Depende das condições do local, depende já do nível tecnológico que aquela propriedade rural emprega ou não emprega, você pode estar muito próximo do limite, né? E a IA vai complementar um pouco ali, ou ela vai resolver um outro problema, que é um problema logístico. Pode falar assim, mas o que isso tem a ver com a agricultura? Tem tudo. Hoje o escoamento da nossa produção de grãos, por exemplo, é toda rodoviária praticamente, né? Com alguma coisa ali de transporte hidroviário, alguma coisa muito pequena ali de transporte ferroviário, mas quase tudo é rodoviário. Então, assim, tem muita coisa de logística que a gente pode aplicar para resolver esses problemas. E aí você tocou num ponto que eu brinco com os meus colegas da área de meteorologia, né? Se tem alguém que vai para o trabalho sabendo que o que vai fazer vai errar, é o cara da área de meteorologia, né? Por quê? Porque ele vai prever tempo e não necessariamente vai chover, por exemplo, né? Diz, há uma probabilidade de chuva de 80%, e aí não chove. E o que é legal disso? É legal que isso é uma realidade que trabalha com inteligência artificial. Porque os modelos de inteligência artificial, todas as inteligências artificiais, elas não são determinísticas, né? Elas usam estatística muito pesada nela. Então ela sempre tem uma probabilidade. Elas são probabilísticas, sempre tem uma probabilidade de ter um resultado ou não. Então não há uma garantia que você consegue 25, 30, 40, 50% de aumento de produtividade, de aumento de economia de recursos. A verdade é, você vai conseguir ser melhor do que você era ontem.